Bem, meus irmãos, hoje é um sábado grande. Eu tinha preparado um sermão grande, agora eu vou reduzi-lo para metade por causa do tempo. Eu já tinha planejado em pregar um outro sermão, porque eu trouxe um slide aqui para apresentar e o slide não abria de jeito nenhum. Aí eu senti, Deus quer que eu pregue outra mensagem. Aí chegaram agora e me disseram, pastor, já está tudo bem. Eu acho que eu não poderia sair daqui hoje sem apresentar essa mensagem do Senhor. O Senhor Jesus, o maior de todos os pastores, insuperável. E a Bíblia não relata muitos sermões de Jesus. Hoje vocês estão despedindo de um pastor, vocês vão lembrar de algumas mensagens que ele proferiu, algumas foram marcantes. Mas quando você vê a biografia de Jesus nos 4 evangelhos, você não tem muitos sermões de Jesus. Na verdade, você tem um só sermão de Jesus. Que está em Mateus 5 até Mateus 7. Mateus 5, 6 e 7. 3 capítulos. Conhecido como Sermão do Monte. E este sermão de Jesus é o único sermão dele. Tudo que ele fala nos evangelhos é aplicando esse sermão. Eu não tenho tempo para ler com vocês o sermão todo. Mas como mensagem final deste sábado de manhã de adoração, eu quero ler a parte mais importante de qualquer sermão. Qual a parte mais importante de um sermão? É o apelo do sermão. Porque o apelo é o resumo, é a síntese. O apelo é o suprassumo de um sermão. Vamos ver então o apelo de Jesus? Mateus capítulo 7. Procure aí comigo. Vamos ler a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Só isso. O apelo de Jesus foi: construa a sua vida sobre a rocha, porque a tempestade vai alcançar a todos. Todos serão alcançados pela tempestade. E quem construiu sobre a rocha vai permanecer. Mas aqueles que construírem sobre a areia, a tempestade vai alcançá-los também, e a ruína vai ser muito, muito grande. Construa sobre a rocha. Pergunta que eu faço para mim e para você: nós estamos construindo sobre a rocha? Estamos construindo o nosso casamento, os nossos negócios, a educação dos nossos filhos, sejam aventureiros, sejam desbravadores. Nós estamos construindo sobre a rocha. E o que é essa rocha para nós construirmos a nossa vida? O que é a rocha, meus irmãos? Preste bem atenção, Jesus falou assim: todo aquele que ouve as minhas palavras, aí mais na frente ele diz, edificou a sua casa sobre a rocha. E os ventos não fizeram nada contra ela, a chuva, porque foi edificada sobre a rocha. Deu para descobrir o que é a rocha? As minhas palavras, ou seja, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a rocha para edificarmos a nossa vida, o nosso casamento, nossos negócios, a educação dos nossos filhos. E se nós não edificarmos sobre a rocha, nós iremos sofrer muito, iremos nos machucar muito. Então pegue a sua Bíblia um pouquinho na sua mão, dê uma olhadinha para ela. Você gosta da sua Bíblia? Sabia você que só no Brasil é distribuído por ano 7 milhões de Bíblias? No mundo, todas as sociedades bíblicas do mundo inteiro informam que são distribuídas por ano 100 milhões de Bíblias. Em 10 anos, dá quanto de Bíblia? 1 bilhão de Bíblias. E sabem quantas línguas? Até o mês passado, porque muda cada mês, até o mês passado, 2.883 línguas. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está cuidando da sua palavra
para que todos os moradores da terra edifiquem sobre a rocha. Nunca houve, nunca haverá um livro mais importante do que a palavra de Deus. É Deus cuidando da sua palavra para edificarmos sobre a rocha. Agora que você está com a Bíblia na mão, dê uma olhada mais uma vez. Você tem coragem de fazer uma declaração de amor a esse livro? Tipo assim, eu amo a palavra de Deus? Então diga aí. Ah, mas pode ser muito mais forte. Essas palavras originalmente foi de um grande governante brasileiro chamado Dom Pedro II. Ele várias vezes falou a seguinte frase: eu amo a Bíblia. Quanto mais a leio, mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, eu não os entendo. Naquela ocasião em que um governante tinha o temor de Deus e amava a Bíblia, o Brasil estava na média das nações da Europa e foi um dos primeiros países do mundo a ter telefone, foi um dos primeiros países do mundo a ter locomotiva, porque um governante amava a palavra de Deus. Que diferença para os nossos dias, não é verdade? Então, esse livro aqui, meus irmãos, é que faz toda a diferença. Esse livro é a rocha para edificarmos a nossa vida. Esse livro aqui, meus queridos irmãos, veja só o que ele tem para nós. Deixa eu ver agora se eu consigo mexer aqui com o PowerPoint. Isso aqui eu apresentei ontem à tarde, lá no nosso encontro. Só essa parte aqui, no nosso encontro lá no ID. Quando você estava no ID sábado passado? Levante a mão. Então vocês vão relembrar aqui, olha. A Bíblia é o maior complexo vitamínico. Por isso que Jeremias 15:16, ele disse assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Veja só o complexo vitamínico. Ela tem a vitamina A de amor, alento, alegria. Tem a vitamina B de benignidade, bondade. Letra C de capacidade, compaixão. Letra D de disciplina, determinação. Letra E de experiência, esperança. Letra F de fé, de fidelidade. Letra G de graça, gratidão, galardão. Letra H de harmonia, honra. Vitamina também I de inspiração, iniciativa. Vitamina J de justificação, justiça. Vitamina L, longanimidade, libertação. Vitamina M, moderação, mansidão. Vitamina N, novo nascimento. Vitamina O de obediência. Vitamina P de perdão, paz e poder. Vitamina Q de quebrantamento, que todos nós precisamos. Vitamina R de restauração e reforma. Vitamina S de saúde e salvação. Vitamina T de testemunho. Vitamina U de união. Vitamina V de vitória. Vitamina Z de zelo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Agora, esse livro tem dividido a humanidade em duas partes, cristãos e não cristãos. Depois dividiu os cristãos em duas partes, católicos e protestantes. Mas o que é exatamente a Bíblia? A Bíblia tem muitos nomes para si mesma, para compreendermos a sua importância. Muitas metáforas, são figuras. Eu vou relembrar aqui rapidamente as mais conhecidas por nós cristãos. Talvez seja Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua. E o que mais? Então era chamada aí de luz, de lâmpada. Eu estava na Transamazônica, entrei na floresta e meu farolete deu problema. E aí, meus irmãos, comecei a me esbarrar naquelas coisas do mato. Caí numa vala, quase quebrei a canela. Então, andar por essa vida sem a luz da palavra de Deus, você vai se machucar no casamento, na educação dos filhos, em muitas outras coisas. Em outra parte, Mateus 4:4, a Bíblia é comparada a alimento. Quando Jesus disse: nem só de pão viverá mas de toda. Exatamente. João 15, verso 3 é comparada à água. Tem o poder de limpar nossa vida e refrigerar nossa vida. Salmo 33, verso 9. Jeremias 23, 29 fala que é fogo e também martelo. Como fogo pode queimar o pecado em nossa vida, como o martelo pode quebrantar o coração mais endurecido, como nada nessa vida pode fazer. Em Tiago 1, 23 a 25, a palavra de Deus é chamada de espelho, para nós nos vermos tais quais nós somos e sermos transformados conforme o modelo perfeito que é Jesus. E Hebreus 4:12, a palavra de Deus é comparada à espada. Como espada vai atravessar nossa consciência, ferir nosso orgulho
e matar o nosso espírito rebelde. Agora veja, irmão, se a Bíblia é tudo isso, se a Bíblia tem todas estas vitaminas, por que que a igreja de Deus, que chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia, não está vivendo uma grandiosa revolução? Porque sai pastor, volta pastor, e nós estamos aqui ainda. Hoje sai esse pastor, um grande pastor. Próxima semana chega outro pastor, outro grande pastor. Mas se somos o povo da Bíblia, onde é que está a grande revolução que esse livro poderoso pode fazer em nossa vida? E como pastor eu tenho buscado resposta a essa grande pergunta. Existem muitas, mas eu encontrei algumas e quero compartilhar com vocês agora. Primeira resposta: todos nós temos a Bíblia. Isso é fato. Mas eu não posso dizer que nesta manhã todos nós aqui lemos a Bíblia. Então aqui está a primeira causa porque não estamos produzindo uma grandiosa revolução. E as estatísticas da igreja dizem o seguinte, que aqui entre nós, de cada 10 pessoas que estão aqui, hoje 5 leram a Bíblia e 5 não leram e nem irão ler. Graças a Deus melhorou, porque algum tempo atrás, de cada 10, 3 apenas estavam lendo. E de tanto se falar, de tanto pregar nesses assuntos, graças a Deus melhorou. Mas ainda é pouco para nós causarmos uma grande revolução onde nós estamos, e não somente onde estamos, mas no mundo inteiro. Nós temos que ser o povo da Bíblia. Daqui a pouquinho começa 2018. Queridos líderes, coloque aqui um cartaz com o nome de cada pessoa batizada da igreja. E coloque depois os 66 livros da Bíblia. E vai marcando cada livro, cada um que vai lendo os livros vai marcando. E isso vai ser o termômetro da força dessa igreja para revolucionar aqui esse bairro. Agora, a segunda razão, porque a Bíblia não tem causado uma grande revolução entre nós. Tem pessoas que leem a Bíblia e acham que algumas partes da Bíblia não são inspiradas por Deus, irmãos. Eu estava visitando uma irmã e li para ela Efésios 5, quando Paulo diz assim: marido, amai vossas mulheres, mulheres, sede submissa a vossos maridos. E a irmã não gostou desse texto. E ela disse assim: pastor, Paulo não estava inspirado quando escreveu isso não. Eu levei até um susto. O que, irmã? Não, porque se ele tivesse inspirado, ele não escrevia isso, pastor. Eu disse: irmã, a senhora que não está inspirada, não está entendendo o que ele escreveu. E aí eu tentei ajudar aquela irmã a entender a inspiração da Bíblia. Eu disse: irmã, pense numa mulher grávida de 5 meses. Não é correto alguém dizer que ela está mais ou menos grávida, que ela está 50% grávida. Ou ela está grávida ou não está. Irmã, a mesma coisa é a Bíblia. Ou ela é inspirada por Deus ou não é. Então, ou a senhora aceita toda a Bíblia, ou então rejeita toda. Porque aqui dentro está escrito: toda a Escritura é inspirada por... Se você crê dessa forma, diga amém. Terceira razão porque a Bíblia não tem causado uma grande revolução entre nós, irmãos. Tem gente que lê a Bíblia e pega textos isolados que parece apoiar ou provar suas teorias religiosas. Isso é um método muito perigoso. Observe só, um rapaz fazia teologia, ia ser pastor, e dizia assim para os amigos: eu tenho um sonho, é ser pastor lá no sul. E contava o sonho dele. Aí chegou o 4º ano, época de chamado, e chegou um chamado para ele para o norte. E ele ficou desapontado. E dizia para os amigos: puxa, acho que eu não vou aceitar esse chamado, porque eu tenho orado, jejuado para ser pastor no sul, e só veio o chamado do norte. Os colegas falaram assim: é melhor tu aceitar. Com essa crise aí, poucos estão recebendo o chamado e você já recebeu. Agora, se você fizer charme e não aceitar, vamos ligar para o presidente e pedir o seu lugar. Não, vocês têm razão, eu vou aceitar. Ligou para o presidente e aceitou o chamado. Só que naqueles próximos dias, um presidente lá do sul ligou para ele: olha, você comportou aqui, você fez conferência aqui, gostamos de você e eu tenho um lugar para você aqui. Ele disse: puxa vida, já aceitei o chamado do norte, agora o norte não vai me liberar. É isso que é a resposta às minhas orações. Mas eu já dei minha resposta, e agora o que eu faço? Mas se eu encontrar na Bíblia um texto dizendo para eu ir para o sul e não para o norte, está resolvido o meu problema. Aí ele foi procurar esse texto na Bíblia. Ele encontrou um texto que parecia que estava indicando isso. Ligou para o presidente: Senhor, eu aceitei o seu chamado aí, da missão aí, mas um outro campo do sul tem interesse em mim. E aí, estudando a Bíblia, Deus providencialmente me mostrou que o senhor deve me entregar para ser pastor lá no sul. Aí o presidente falou assim: mas como Deus te mostrou isso na Bíblia? Pastor, pegue a sua Bíblia aí, Isaías 43, verso 6, e leia comigo.
Vocês sabem o que está escrito lá? Isaías 43, 6 diz assim: direi ao norte, entrega. Pastor, não é claro, não é providencial isso? Só que o presidente era um homem muito sábio, leu com atenção e disse: não, nesse texto aqui não é isso que você está dizendo. Aliás, se você realmente quer usar esse texto, você não vai ser pastor aqui no norte, mas também não vai ser no sul. Sabe por quê? O texto começa dizendo: direi ao norte, entrega, mas ele termina dizendo: e ao sul, não o retenhas. Então você não vai ser pastor em lugar nenhum. Esse que é o perigo de tirar um texto isolado. E nós dizemos um texto fora do contexto, da margem para um pretexto, da desculpa para um pretexto. Meus irmãos, cristianismo deveria ser só uma religião, mas são mais de 30 mil, porque cada um quer provar suas próprias ideias. Muito cuidado quando chega material de fora, gente de fora. E olha, tem uma cidade lá no Paraná, até o nome é triste, irmãos. O nome da cidade é Contenda. E essa cidade manda material por aí. E algumas igrejas que eu já presidi com o presidente, que receberam material de contenda, virou uma contenda na igreja, irmãos. Então, muito cuidado. Anciãos dessa igreja, não aceite pregadores de fora que não sejam conhecidos. Não aceite material de fora que não seja da obra adventista do sétimo dia, da missão, da união, porque já perdemos ovelhas por aí. Então, é muito perigoso. Então, essa é a terceira causa. Porque não tem havido uma grande revolução com o povo da Bíblia, que é a igreja adventista do sétimo dia. E agora eu quero ler com vocês a causa mais importante. Porque não está havendo uma grande revolução. E se vocês compreenderem o assunto, irmãos, o próximo ano que já vai começar, 2018, vai ser uma grande revolução aqui na igreja e na sua vida. Então vamos abrir o evangelho aqui, ou melhor, 1 Coríntios 9, e aqui nós vamos encontrar a quarta e última causa dessas que eu consegui descobrir. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9 e o verso 16. Olha o que diz aqui. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o... Queridos, aqui está uma causa de fraqueza muito grande. Se a igreja adventista não está pregando o evangelho, se o membro batizado não está pregando o evangelho, a palavra de Deus diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Quantos aqui são batizados, irmãos? Então você que é batizado, diga assim comigo: ai de mim se não pregar o evangelho. Quando você foi batizado, você foi ordenado por Deus para ser ministro do evangelho. Não é só o pastor. Cada filho de Deus é o ministro de Cristo, ensina a palavra de Deus para levar a salvação. Porque se nós não levarmos a salvação, será um problema em nossa vida. Não vai acontecer a revolução que precisamos. Esses dias o pastor Herto falou uma frase daquelas impressionantes, lapidares, daquelas frases lapidares. Ele diz: olha, se você diz que está indo para o céu, mas você não está levando pessoas com você, é porque você não está indo para lá. Por isso diz a palavra de Deus: ai de mim se não pregar o evangelho. Eu li uma história uma vez bem engraçada, é que um navio desse que de vez em quando entra no Rio Amazonas, vai até Manaus, e no trajeto alguém debruçado ali no convés caiu. E alguém disse: ele não sabe nadar, ele vai morrer afogado. Alguém tem que pular, tem que socorrer, e ninguém pulava. Até que um homem assim, de cabelos brancos, mais de 60 anos, pulou na água e começou a salvar a pessoa, e jogaram boia e conseguiram puxar os dois. O homem foi salvo. E o capitão, então, no convés, olhando todas as pessoas ali, disse: gente, quase que o rapaz morre afogado. E ninguém pulava, ninguém se jogava. Você não tem vergonha disso? Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Todo mundo calado, ninguém falava nada. Cara de paisagem, rosto de paisagem, parecia que não era com eles. Então o senhor de 60 e poucos anos levantou a mão e disse: eu quero falar uma coisa aqui. Aí o capitão do navio disse: por favor, o senhor salvou a vida do rapaz. Fale, todo mundo precisa de ouvir. Ele disse: eu só queria saber uma coisa. Quem foi que me empurrou? Ele salvou porque empurraram ele. Sabe o que está faltando entre nós, irmãos?
cada membro batizado ser empurrado para salvar almas. É isso que está faltando. E é isso que em nome de Jesus queremos fazer para 2018. Amém? Então eu queria compartilhar com você alguns pensamentos inspirados. Não é meu, não é da obra, mas são pensamentos inspirados por Deus, do Espírito de Profecia. Olha só o que diz o Espírito de Profecia, irmãos. Não estamos como cristãos fazendo a 20ª parte do que deveríamos fazer para ganhar almas para Cristo. É tão pouquinho que nós temos feito, irmãos. E ela diz mais, o espírito missionário em realidade só existe em quantos? Em poucos. Mas se vocês apoiarem o plano de Deus que eu vou mostrar agora, isso vai mudar aqui na Igreja Cidade Nova. O espírito missionário não vai existir em poucos, mas se Deus quiser vai existir em todos aqui nessa igreja. Se vocês apoiarem o que eu vou mostrar aqui inspirado por Deus, continue olhando aqui, lendo comigo. Ela diz mais, isso é muito importante, o preguiçoso e inativo não se salvará? Ou seja, se eu não me tornar de fato ministro de Cristo, eu posso estar dentro da igreja, dando dízimo, dando oferta, guardando o sábado, mas não se salvará de modo algum, irmãos. Isso é extremamente preocupante, eu quero me salvar. Por que nós precisamos pregar? Ela diz assim, se fosse para encontrar métodos mais fáceis e rápidos para evangelizar o mundo, Deus chamaria quem? Os anjos, eles fariam rapidinho, num dia só. Tem anjo suficiente para pregar para cada habitante dos 7 bilhões de habitantes desse mundo. Tem ou não tem? Claro, faria melhor que todos nós, muito mais rápido. Por que Deus não faz isso, irmãos? Por que Ele não faz? Então a resposta vem agora. Deus poderia realizar seu desígnio de salvar pecadores sem nosso auxílio. Agora vem a explicação. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar da sua obra. Então, qual a razão, irmãos? Precisamos ter um caráter? Por isso, cada filho de Deus tem que ser um ministro de Deus. Por isso que a Bíblia diz, vós sois sacerdócio real de Deus, e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o sumo salvador, mas cada um de nós somos luz do mundo, sal da terra, porque o nosso Senhor é a grandiosa luz desse mundo, irmãos. É isso que Ele quer, que sejamos semelhantes a Ele, caráter semelhante ao de Jesus. Ele fez tudo para salvar, fez todo o sacrifício para salvar, e se eu não fizer tudo para salvar, não estiver disposto a fazer sacrifício para salvar, não vou ter um caráter como o de Cristo, não posso viver para sempre com esse Cristo, porque sou muito diferente do caráter dele. Então, irmãos, nós precisamos mudar. Tem que haver uma revolução na igreja, e Deus está dando toda a orientação para nós. Veja como é que Deus orienta, irmãos. Olha só, pregai menos, educai mais, mediante estudos bíblicos. A orientação aqui é para pregar menos aqui na igreja, e no lugar de sermões colocar o que, irmãos? Estudos bíblicos. Olha só o que ela diz mais. Tornai com frequência a reunião de sábado, que é o principal culto da igreja, uma classe. Então com frequência para deixar os sermões e tornar o assunto de sábado de manhã uma classe bíblica. O que é classe bíblica? Volta de Jesus, a lei de Deus, o sábado, a Bíblia. Esses são assuntos de classe bíblica. É isso que ela está dizendo para a igreja. Aliás, não terminamos de ler aqui. Tem-me sido mostrado muitas vezes, mostrado que deve haver menos sermonizar por parte dos ministros e que se façam maiores esforços pessoais. Ela continua dizendo assim ainda, nosso povo não deve ser levado a pensar que precisa escutar cada sábado um sermão. Muitos que ouvem frequentes sermões, mesmo que a verdade seja apresentada em linhas claras, não aprendem, senão pouca coisa. Então vocês estão percebendo a orientação de Deus aí, irmãos? É fazermos um plano que em vez de sermões normais, a gente faça aqui no sábado de manhã uma classe bíblica, para estudar os assuntos bíblicos, para a igreja entender, e a igreja durante aquela semana levar os assuntos para amigos, parentes e vizinhos. É esse o plano de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Vocês têm coragem de experimentar um plano desse aqui, irmãos? Quantos de vocês acham que esse plano vai ser bom aqui, irmãos? Quantos de vocês acham que esse plano vai ser bom para nós como pessoas? Então, veja mais um pouquinho o que Deus diz aqui. Olha só. Seria muitas vezes mais proveitoso se as reuniões de sábado fossem da natureza de um estudo bíblico. Em vez de sermões,
que seja um estudo bíblico aqui sábado de manhã. A verdade bíblica deve ser apresentada de maneira simples e interessante, que todos possam compreender e aprender os princípios da salvação. Então, baseado em toda essa luz aí que vocês estão vendo conosco, não é da nossa cabeça não, irmãos, é pesquisando o Espírito de Profecia. Nós temos uma proposta para vocês aqui. Sabe qual é? Fazemos uma experiência. Nós vamos ter 12 meses o ano que vem. O ano tem 12 meses. Nós queremos experimentar isso aqui durante 3 meses. O primeiro trimestre. Primeiro trimestre do próximo ano, que já vai começar. Começa dia 6 de janeiro. Não ter outros sermões na igreja, mas cada sábado um estudo bíblico. Primeiro sábado, o estudo bíblico é a palavra de Deus. Segundo sábado, a volta de Jesus. A lei de Deus. O estado dos mortos. O dom profético. E assim, cada sábado, um estudo bíblico. Aí o pregador, seja quem for, seja da união, da divisão, quem for. Anciãos, me ajudem. E meus irmãos, me ajudem. Quem vier, ó, o sermão já é esse aqui, ó. É um estudo bíblico, já está pronto. Você vai apresentar esse assunto. E aí, quando ele terminar de apresentar, aí a gente pega uma lição de 10 perguntas e respostas. E dá para todos os membros da igreja. Meu irmão, essa semana você vai estudar com 3 pessoas. Você não precisa ir sozinho, faça dupla com alguém. E você vai estudar com 3 pessoas. Se acontecer uma história bonita, você vem testemunhar no próximo sábado. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Uma revolução que vocês nunca viram na história da igreja. Simplesmente por seguirmos a orientação de Deus para a igreja, que não sei porque a gente nunca percebeu isso aí. Eu sou presente há 22 anos, nunca tinha percebido, mas estudando mais agora, descobrimos essas joias preciosas para revolucionar a igreja. Quantos acham que é um bom plano, irmãos? Quantos de vocês estão dispostos a experimentar aqui nessa igreja esse plano no próximo ano? Aí vai ser 3 meses. E no final de 3 meses, vocês nunca viram tantos milagres como vocês vão ver aqui. Sabe quais serão os milagres? Uma igreja mais forte. Muitas pessoas vindo para essa igreja. E vocês entrando no estado de espírito, de gratidão e de entusiasmo, de fortaleza espiritual, como nunca experimentaram na vida de vocês, irmãos. É esse o milagre que vocês vão ver. E coisas impensáveis, Deus vai revelar para vocês, o milagre vai acontecer aqui nessa igreja. Agora, se você está disposto a apoiar os pastores, os anciãos e esse plano, fique de pé agora, irmãos. Fique de pé. Eu queria pedir agora que aqueles que estão preparados para distribuir o material, viessem aqui comigo. Venham aqui, meus irmãos. Me ajude. Vocês da plataforma, me ajude também. Entregue o marca-página para cada irmão, porque aí é o programa de 3 meses. Você vai receber o marca-página com isso, com os temas. E os meus irmãos aqui, irmão Eduardo e sua equipe, vocês levam essa lição aqui. E eles vão dar para vocês, quando vocês receberem, aí vocês sentem para a visualização ficar melhor. Você está recebendo 2 coisas. Uma folha como essa aqui, tá certo? Uma folha como essa. E um marca-página bem bonito para você botar na sua Bíblia, que é para você ficar acompanhando cada sábado o projeto. E para você ser um fiscal aí do pastor Moisés Batista, se está seguindo mesmo o programa aí, tá, irmãos? Não deixe ninguém sair do programa. Cada igreja da MPA, cada grupo da MPA, todos seguindo esse roteiro. Uma experiência que eu nunca vi acontecer em lugar nenhum. E que vamos experimentar juntos aqui o próximo ano e ver o que Deus tem para nós, as surpresas que o Senhor vai ter para nós. Essa é uma verdadeira revolução. Porque Ellen White diz que quando a maioria da igreja faz esse tipo de trabalho, Deus reconhece esse fato, mandando a maior bênção que podemos receber, que chama chuva serôdia do Espírito Santo. Amém, irmãos? E vou dizer mais, Ellen White fala que o Espírito Santo é a bênção maior, que o Espírito Santo é a fonte da bênção. Quando você tem o Espírito Santo, você tem a fonte de todas as bênçãos. Então, chuva serôdia sobre a igreja é bênçãos que não dá para contar, não dá para medir. É bênção grandiosa demais. Mas a condição é essa, que a igreja tem que estar envolvida, a igreja tem que ser ministro de Cristo Jesus, fazendo o trabalho de um ministro de Jesus, abrindo a palavra de Deus para as pessoas, para amigos, etc. Então, meus irmãos, vocês estão recebendo essa folha aí. Talvez você já viu alguma folha parecida, mas quero dizer para vocês que agora está um pouco diferente. Cada adventista é um ministro, mas em ação. Agora nós não queremos apenas a ideologia, a filosofia de um adventista ministro.
Agora é a ação do adventista, o ministro. Aí você coloca o seu nome aí, coloca a sua igreja. Aí tem essas 4 fases aqui, olha. Primeira fase, pessoas na sua cidade que você quer ver no céu, parentes ou amigos. Lembre de pelo menos 6 pessoas, aí escreva aí. Você pode escrever agora ou pode escrever em casa, ou já tarde, não tem problema. Depois dessa lista acima, você vai começar a orar por 3. Aí você vai separar das 6, você vai separar 3 pessoas que você vai focar de manhã e de noite, todos os dias. Você vai orar pela salvação dessa pessoa. E quando você começa a orar por essas pessoas, os anjos de Deus vão ter liberdade de fazer coisas que eles não fariam se você não estivesse orando por eles. E aí já começa o milagre, já começa a revolução, por aí. Depois, fase 2. Participe dos cultos de sábado de janeiro a março, 12 sábados. Cada sábado uma verdade bíblica distintiva dos adventistas do 7º dia, inclusive o dom profético. Aí você no sábado recebe a lição do assunto, são 10 perguntas, e durante a semana você vai estudar com 3 pessoas. E depois tem as outras fases. E aí aqui embaixo, ó meu irmão, tem uma parte picotadinha aí, ó. Foi o irmão Eduardo que fez na gráfica dele, ele contribui muito com a missão. E aí então você vai dobrar assim, você vai escrever o nome das 3 pessoas, o seu nome. E aí vamos ter essa urna de oração aqui, olha. Nós vamos estar usando cada sábado, orando pelas pessoas que estamos orando e trabalhando por elas. Só que tem uma novidade aqui, eu queria chamar o irmão Wagner. O irmão Wagner, ele está eleito como ancião, primeiro ancião do próximo ano, não é isso? Pelo que me falaram, me informaram isso aí. Aliás, desde que eu conheço a cidade nova aqui, ele já é ancião, viu? Só que ele tinha cabelo, era pretinho o cabelo dele, mas está aí com saúde, esbelto, parabéns Wagner. E para ajudar mesmo a funcionar isso aqui, tem algo especial. Conta aí, irmão Wagner. Para uma obra tão grande como essa, nós precisamos estar preparados. Então, os anciões nós reunimos na quarta-feira e nós decidimos que nós precisamos fazer um trabalho de oração e de comunhão com Deus. Então, nós vamos, no dia 3, no dia 4 e no dia 5, fazer uma mini semana de oração aqui. Dia 3, é o primeiro culto do ano. Dia 3, quarta-feira, quinta e sexta, o tema será o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo no início da igreja no Pentecostes, a ação do Espírito Santo no tempo de graça que nós estamos vivendo e a ação do Espírito Santo no tempo do fim. Nós precisamos realmente nos preparar para enfrentar essa obra aqui. Então nós conclamamos desde já a igreja para que no dia 3, 4 e 5 estejamos aqui e no dia 6 possamos dar o pontapé inicial nesse trabalho. Vai ser uma quarta-feira, né, irmão Wagner? Aí uma quarta-feira especial, a quinta, sexta, sábado, o primeiro assunto. Vocês recebem a primeira lição, criança, jovem, quem for batizado. Durante a semana você vai passar a lição. Próximo sábado vem aqui, segunda lição. E assim uma sistemática por 12 sábados. Quantos acham que vai dar certo, meus irmãos? Eu queria terminar contando uma história para vocês, que eu contei no ID sábado passado, mas 90% de vocês não estavam lá. E um milagre que eu quero contar para vocês que pode acontecer aqui em Belém do Pará também, irmãos. Um pastor adventista, como o nosso pastor Márcio. Vem aqui, pastor Márcio. Pastor Márcio, agora, semana passada, ele passou a pastor obreiro. Ele era funcionário, mas agora ele tem credencial de ministro licenciado. Amém? Olha aí, conseguiu. Grande pastor. Então, um pastor, você está com quanto tempo no trabalho? 2 anos. 2 anos. Um pastor com 6 meses a mais que você no ministério. Numa reunião da Conferência Geral. O pastor Herto que contou. Por isso eu acreditei na história. E o pastor Herto contou para nós que numa reunião que eles fazem, uma reunião mundial da Conferência Geral, mês de outubro, sempre acontece. Então, um pastor da Conferência Geral foi entrevistar um pastor. Aí perguntou, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Zacarias. Pastor Zacarias, você trabalha aonde? Ele disse, eu trabalho no Zimbábue. Como é que é o nome do país? É, lá na África. Ele falou da região lá. Pastor, e quando você chegou naquela região, tinha quantas igrejas? Ele disse, eu recebi para pastorear 3 igrejas. E as 3 igrejas davam quantos membros? Ele disse, 276 membros. E ele falou mais que isso já durante décadas. Era 3 igrejas e 200 e poucos membros. Muitos anos. Não passava daquilo. Aí o entrevistador disse assim, e agora, 2 anos e meio depois que você chegou lá, quantos membros nós temos aí nessa região?
Irmão, se segure no banco para você não cair. Porque é um milagre que eu acho que você nunca ouviu na sua vida, é um milagre moderno. Com humildade, aquele pastor disse: nós somos hoje, graças a Deus, 22 mil membros. Isso é uma revolução, irmãos. Aí ele disse: e agora, vocês são quantos membros? Ou melhor, quantas igrejas? Eram quantas igrejas antes? Quantas igrejas vocês são agora? Ele disse: agora nós somos 922 igrejas. Irmãos, eu tenho 34 anos de pastor, eu não trouxe 22 mil almas para Jesus. Eu não plantei 922 igrejas. E eu me senti desse tamanhozinho perto daquele pastor de 2 anos e meio. Precisando aprender com ele. Porque não adianta eu dizer assim: eu tenho 34 anos de pastor. Porque pode ser que eu errei o primeiro ano e repeti o erro mais 33 anos. Nós temos que ser humildes. Eu me senti pequenininho. Aí alguém levantou: mas eu queria saber quantos estão na igreja ainda. Sempre faz essas perguntas. Nós perdemos pessoas, nós sempre perdemos. Mas posso dizer para vocês que nós temos 20 mil pessoas na igreja. E não é uma igreja, são 922 igrejas. Aí disseram: então conte para nós o que aconteceu. Eu disse: não foi nada de especial. Eu pensei assim: Senhor, a obra está aqui há tantos anos e não avança. Não sei por que não avança. Então, Senhor, eu vou fazer assim: eu vou acordar de madrugada e vou ficar só orando e lendo a Bíblia até meio-dia, todos os dias. Aí de meio-dia para tarde ele almoçava, depois saía para trabalhar, ainda trabalhava uma parte da noite. A primeira pessoa que ele trabalhou foi com o delegado na cidade. Aí o delegado e alguns ajudantes se converteram, inclusive vários ladrões se converteram também. E aí o delegado levou para o secretário de segurança, no gabinete dele. Ele estudou, ele e pessoas importantes também se converteram. E foram levando ele para outras pessoas importantes que foram se convertendo. E essas pessoas foram ajudando a abrir novas igrejas. Qual era o segredo? Botava todo mundo para ler mais a Bíblia todos os dias, para orar mais e todo dia falar de Jesus para alguém. Só isso. Só isso. E o grande milagre aconteceu. Muito obrigado, pastor. Vocês não acham que o nosso Deus é o mesmo deles, irmão? Você não acha que Deus pode fazer esse milagre aqui também? Mas para isso, eu vou ter que ler mais a Bíblia, cada dia. Eu vou ter que orar mais, cada dia. E eu vou ter que estudar com pelo menos 3 pessoas, cada semana, durante 3 meses. E vai acontecer uma revolução. Milagre que nem sabemos o que vai acontecer, mas Deus vai honrar a fé e o trabalho dos seus filhos. Agora, se ficar só na teoria, vai ser só um plano a mais. Mas se a maioria de vocês assumir esse compromisso, vai ser uma grandiosa revolução. Se você acredita e se Deus pode contar contigo, fique de pé, meu irmão. A gente vai fazer uma oração. Meus anciãos, queridos líderes, aqui está a igreja, o povo do Senhor. E o povo do Senhor está disposto a ir para a guerra. E a guerra final já está para acontecer. E aqui estão os soldados do Senhor Jesus. Vamos juntos, irmãos. Coisas maravilhosas vão acontecer. Seja um instrumento de Deus em suas mãos poderosas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos para terminar 2017. Houve muitas vitórias, Senhor. Mas o Senhor tem vitórias muito maiores a dar daqui para frente, Senhor. A tua igreja agora está desafiada e aceitou o compromisso de seguir esse projeto que está escrito, Senhor. A tua serva, mensageira do céu, deixou orientações que em seguida será uma revolução para a tua igreja. E como o profeta Isaías falou um dia: eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja está disposta a dizer o mesmo nessa manhã, Senhor. Aceite a decisão de cada um de nós. Senhor, o inimigo vai fazer tudo para atrapalhar esse projeto. Vai fazer tudo para tirar cada um de nós desse projeto. Mas, Senhor, nos dê a graça de darmos essa vitória para Cristo Jesus. De fazermos apenas a nossa parte. E a tua parte, os milagres, o Senhor vai fazer e só o Senhor pode fazer. E queremos ver os teus milagres aqui, Senhor. Te pedimos essa bênção grandiosa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado. Podeis assentar.